ensinando a matéria Sumisión e Autoridade em Rema, achar a unidade de Chile. Pero extrañaba tanto estar em casa, extrañaba tanto a família, que adelantei meu vuelo, ¿no? E cheguei el miércoles para poder juntos estar acá celebrando ao Senhor no dia de hoje. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Há alguém que nos visita hoje por primeira vez? É seu estreno acá em la casa, temos. Aleluia. Por favor, ponga-se de pé. Vamos dar um aplauso, amém. Que bueno, não se esqueçam de casa, por favor, saludem lá, é a mamá Diana Beatriz, que nos visita, seja bem-vinda, querida, para nós outros um honor e um privilégio tê-la cá em la casa, amém? Assim como dijo Samu, também temos acá nosso visitante ilustre, não? Calho, que alegria poder ter-te acá de volta, dá um aplauso a Calho, amém? Ele é de la casa, graças por estar. Lo extrañávamos um montão, se foi a Brasil, não sabe se vai, se queda, se viene. Pero em nosso coração, Ele sempre está. Amém? É de la casa e celebramos ao Senhor por la vida de Ele. Aleluia. Queridos, antes de fazer o que temos que fazer hoje à la noite, já me iba olvidando. Não sei se é o costume de não haver venido 2 domingos acá, não? Querida, que ele nos está visitando, para nós outros, somos muito importantes, very important people, e temos uma sala VIP preparada para ti, não? Com Ana, podes acompanhar, Aisha, queremos recebê-la e agradecer-te por passar este domingo com nós outros. Amém? Sua hija tem sido uma bendição para nossas vidas acá e queremos alabar o Senhor e agradecer-te também por isso. Amém? Aleluia. Foi um tempo poderoso de Deus que he vivido allá em Chile. Os que me seguem nas redes sociais viram que Deus me cumpriu um sonho, não? Quando sabem que Deus realiza sonhos? Eu tinha um sonho de conhecer a neve e graças a Deus o Senhor tocou no coração achar de los hermanos que me estavam recebendo. E interessante, um pequeno testemunho, não? Eu tinha o desejo, porque veia, não, nas redes sociais e buscava de conhecer o Valle Nevado. E ele passou com os hermanos, me iam levar a um lugar chamado Farellones, que é uma estação de esqui que tem achar que o Valle Nevado está muito mais top que este lugar, que já é lindo, não? Conhecer a neve, até que se me deram uma pedrita de hielo, eu já estaria satisfeito. E caminho, não, para achar, nos parou um controle de polícia, os carabineiros de achar de Chile, e era como mais ou menos às 11 e pico da manhã, e já não estava permitindo com que a gente continuara subindo a montanha, porque havia muita gente achar, e a resposta foi, chegamos, disse, não, vocês não vão aí, não vão poder passar. E, bueno, barrei del alto e me fui ao costado, já vi um pouco de neve, aí comecei a sacar umas fotos, a fazer umas coisas, e eu comecei a orar e disse, Senhor, não subi hasta cá, quase 2.000 metros de altura, para quedar com este pouquinho de neve que tem na casa, Senhor. Tu haces a obra por completo, realiza os desejos de nosso coração por completo. E quem conhece a polícia chilena, eles são muito, têm a fama de que não são de truchadas, de coima, são muito corretos quando dizem que sim é sim, quando dizem que não é não. Eu sabia que era solamente um milagre de Deus que nos deixara passar, porque não tínhamos reserva no hotel, nem na estação de esqui. E aí um dos hermanos bajou e começou a falar com ele, eu simplesmente dando graças ao Senhor, orando, e de pronto, depois de quase uns 20 minutos, vem o hermano e me hace assim, ó. E quando ele me hizo assim, eu já estava dentro do auto, com a expectativa de subir. Depois eu lhe perguntei, que foi o que dijiste ao polícia? Ele disse, não, eu lhe dije a ele, mira, eu estou com 2 homens muito importantes que vieram acá, não, 2 apóstolos, 2 siervos de Deus, e por favor, deixá-los passar. Um de eles, que era eu, disse que é um dos dias mais importantes de sua vida. Ele quer conhecer a neve, o homem foi tocado, não, aí, e disse, sabe que, deixá-lo passar. E me deixou passar, e aí eu pude sacar as fotos que saquei. Deus realizou os desejos de meu coração, amém? Eu vim esta noite, queridos, com uma expectativa de que hoje vai ser uma noite de respostas para a tua vida, uma noite onde não vai ser simplesmente um evento comum, um culto qualquer, e hasta queria
disculparme no con ustedes porque a causa de las elecciones tuvimos que trasladar el culto para este horario. Não foi anunciado domingo passado, algumas pessoas foram tomadas de surpresa, pero vos que estás acá e vos que estás conectado, há uma palavra de Deus para tu vida e não vas a quedar sem receber. Amém? Quantos celebram por isso? Glória a Deus. Pero hoje é uma noite de fiesta também, porque estamos terminando o ciclo de discipulado. É o terceiro ciclo do ano, amém? A família continua crescendo, a família continua avançando. E hoje nós outros vamos dar a bem-vinda à casa, a bem-vinda à família, a 10 novas pessoas que o Senhor está sumando acá a família de fé, amém? Eu quero que vocês juntamente comigo celebremos, porque hoje à noite eles vão pintar o hexágono e não as paredes, amém? E nós outros vamos fazer festa com cada um deles acá, amém? Assim que eu quero invitar e pode vir passando e vocês me ajudam a fazer festa e nesta noite vamos a receber com alegria nossa irmã Brenda Salva. Vamos receber a Daniel Duno. A Davi Rivera Céspedes. Aí, Davi. Leonardo Astudillo. Maria Alejandra Cira de Nuno. Agora los que vienen para este lado acá, Melissa Piaya Pereira. Michael Larrel García. Rafaela Teodorico Gonçalves. Soledad Miranda Jiménez. Y Yasmira Suárez de Bernabela. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso? Bueno, vamos venir acá, sacar una foto, todos juntos. Aí salem todos, salem todos. Léo aí. Juntemos mais, juntemos mais. Quem? Yeah! Aleluia! Bueníssimo. Agora eu quero. Vem, Ivan, por favor, ajudar-nos acá. Deus é bom, amém? Então, vamos celebrar, vamos a cantar aí, amém? Guarda a parede. Oh, a parede de meu coração, amém? Glória a Deus. Quantos podem fazer festa nessa noite, queridos? Por la fidelidade do Senhor, amém? Porque Deus está acrescentando nossa família, está sumando aqueles que vão sendo salvos. Então, hagamos algo, salga de seu lugar e venga dar a bem-vinda a cada um deles. Venha dar-lhes um abraço. Venga, 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 venga.
cerraron el discipulado y toda la casa está haciendo fiesta. Celebramos la vida de Dios, el crecimiento de nuestra familia acá. Gloria a Dios por eso. Sean bienvenidos a nuestra casa. Póngase de pé, vamos adorar al Señor antes de entrar en la palabra. Amén. Con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, ya eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.
Aleluya, aleluya, tú que reinas para siempre. Aleluya. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Aleluia. Sim, Senhor. Te damos, Padre, toda a honra e toda a glória por los siglos de los siglos, Senhor Jesús. Tu eres digno e merecedor de que nós outros hoje inclinemos nossos corações a Ti, Padre, em adoração, em rendição. Tu eres digno e não há nenhum outro que se pueda comparar a Ti, Padre. Te damos graças nesta noite, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém, queridos. Bueno es nuestro Deus. Aleluia. ¿Cuántos sabem que não há outro Deus como nuestro Deus? Amém. ¿Cuántos trajeron sus Bíblias? Pero ¿cuántos trajeron sus Bíblias? Levántela comigo e vamos fazer nossa boa confissão. Amém. Aleluia. Diga assim: esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Diga: eu sou o que já disse que sou. Eu tenho o que já disse que tenho. E eu puedo o que já disse que puedo. Diga hoje mesmo, Deus falará comigo. E eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos estão listos para a palavra de Deus nesta tarde? Glória a Deus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês um tema que está queimando em meu coração desde há alguns dias já, e não somente por el testemunho interior de lo que Deus está falando comigo, sino por perceber mesmo que devemos estar atentos a esta temporada e lo que estamos vivenciando, não, em nossas vidas, e a ser frente a los planos e as maquinações de nosso adversário, de nosso inimigo. E a palavra que vino a meu coração foi bajo ataque. Eu não sei se em algum momento, em alguma circunstância de tu vida, já estuviste em uma situação onde se encontrava buscando razões ou el porquê, ou buscando a raiz de que por que tanta coisa sucede ou está sucedendo à la vez. Alguém já viveu alguma situação assim na vida que parece que há tempos onde todo está a mil maravilhas, todo flui de uma forma extraordinária, pero há outros tempos que parece que todo vem de uma sola vez, boom, não? É uma coisa atrás da outra, um gigante tras el outro, não parece que não temos descanso. Pero que fazer quando nos encontramos em uma situação na qual a sensação, a percepção ou o discernimento é de que estamos bajo ataque? Que temos que fazer? Qual é nossa postura? Vá comigo em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E eu te quero conduzir na palavra de Deus nesta noite. Eu sei que o Espírito Santo nos vai levar a um porto seguro. Amém? Nos vai levar a um lugar de segurança em nossas vidas, que sempre é o que a palavra de Deus vai proporcionar para cada um de nós outros. Amém?
1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, quem encontrou diga tenho ganas de comer um estrogonofe. Oh Senhor, 2 semanas achar em Chile comendo palta, comendo... Comi bem, lá passei bomba, achar, pero tinha ganas de comer um assado, lo comi achei, tenho ganas de comer um estrogonofe, lo vou a comer hoje em nosso verbo gourmet, amém? Mira lo que diz a palavra, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sóbrios e velad, ou vigilar, porque vuestro adversário, el diablo, como leão rugiente, anda alrededor buscando a quem devorar. Diga comigo, há um adversário. E a Bíblia não lo disfraça, a Bíblia não lo oculta. Diz acá claramente que temos um adversário, vuestro adversário, e ele lo define claramente quem lo é el diablo. El diablo é tu adversário, é meu adversário, e como um leão rugiente anda alrededor buscando a quem devorar. Ele não camina ao lado nuestro, amém? Porque ao lado nuestro estão os ángeles del Senhor. Bondade e misericórdia são as que nos seguem dia após dia, amém? Pero ele está ao nosso alrededor, buscando a oportunidade a quem ele lo pueda devorar, a quem ele lo pueda tragar. Em Juan capítulo 10, versículo 10, Jesus habla a respeito de ele mesmo, que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Pero a primeira parte do versículo diz: o ladrão viene solamente para roubar, matar e destruir. Amém? Está falando do inimigo de nossas almas. Ele tem um propósito, ele tem uma meta, ele tem uma finalidade. Amém? O diabo não está jugando de ser diabo. O diabo sabe exatamente o que ele quer fazer para com nossas vidas, porque somos adversários dele. Você foi hecho à imagem e à semelhança de Deus, e só por el hecho de que você é quem Deus te ha criado e te ha chamado para ser, o diabo é tu adversário, vos le guste ou vos não le guste, que sepas ou não sepas, é uma realidade. Agora, trago boas notícias para dar-te nesta noite. Ele é um adversário, é um inimigo derrotado por nosso Senhor Jesucristo. Amém? Eu não venho acá hoje à noite para dar muito rating ao diabo. Amém? Para elevar o ibope do diabo, para engrandecer suas obras ou as coisas que ele hace. Pero a palavra de Deus nos ensina que não podemos ignorar suas maquinações. Não podemos viver a vida como se o reino espiritual não existiera. Como se nós outros estivéssemos solamente acá nesta terra e venimos à igreja e parece que listo, já está. Estamos muito atentos ou muito conscientes das coisas naturais. Pero recuerda, queridos, que a palavra de Deus nos ensina que as coisas que se ven foram criadas de las que não se veíam. Há um mundo espiritual que é mais real de lo que muitos cristianos pensam ou são conscientes da existência dele. Então, a palavra de Deus nos ensina que não podemos ignorar as maquinações de nosso adversário, que é Satanás. Agora, sabendo que ele é adversário, temos que estar listos para saber como reaccionar, amém? Ou como actuar quando estemos bajo ataque. Porque você queira ou não queira, você esteja preparado ou não esteja, o diabo que é seu adversário, ele te vai atacar. Amém? Ele vai vir em contra tuyo, porque ele vem para roubar, matar e destruir. E não te olvides, ele camina ao redor buscando a quem pueda devorar, a quem pueda tragar. Amém? Então, quando venia a meu coração esta expressão, bajo ataque, eu estava sendo ministrado por ele, Senhor, não? E pedindo, Senhor, dá-me estratégia, dá-me habilidade ou sabedoria para ensinar a tu pueblo como e que temos que fazer quando nos sentimos ou que nos percebimos que estamos bajo um ataque do inimigo. Amém? O inimigo vai usar, queridos, diferentes ou distintas circunstâncias para atacar-nos, amém? A fim de que ele pueda sacar-nos de nossa posição, porque todo o que ele quer é devorar, amém, a aqueles que lhe dão lugar a ele. Ele não pode devorar qualquer, amém? Ele não pode venir e destruir a vida de qualquer.
pero Él quiere, independente del título ministerial que usted tenga o no, independente del tiempo de cristiano que tengas, amén, independente si su familia ya lleva años en el Evangelio o si recién entregaste su vida a Cristo y abriste o inauguraste una nueva estación de Dios en la historia de tu casa, amén, independente de quién somos, de lo que hicimos o para dónde vayamos, vai haver uma intenção de Satanás, que é o inimigo, para destruir aqueles que, sem atentar-se, consciente ou inconsciente, dão lugar a ele. Agora, se há uma área em la qual o diabo vai venir para atacar-te fuertemente, esta área é em tu família, é em minha família. Amém? Por que eu quero falar sobre isso nesta noite? Eu arranquei o primeiro culto deste ano acá, falando de 4 esferas de relevância. Eu não sei se vocês se acuerdan desta prédica, não? E deste tema. E um dos factores ou das esferas que eu percebo que Deus ele quer que nós outros seamos relevantes, não é solamente que a igreja seja relevante no social, que a igreja seja relevante no evangelístico, que nós outros podamos fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. Eu creio que Deus ele quer que nós outros nos atentemos, e se vós de alguma forma não estava atento a esta área que é tão importante de tu vida, de onde tens que ser relevante neste ano, é a área de tu família, porque é em tu família onde o diabo vai apontar todos os canhões que ele tenha para devorar-te, para roubar, matar e destruir. E por que ele vai apontar para aí? Porque a família é a base de toda a sociedade. Desde o princípio da criação, quando Deus estabeleceu o homem na terra, a palavra nos diz que para Deus não foi bueno que o homem estivesse solo. Amém? E Deus dijo: le haré yo uma ajuda idônea. Casamento, queridos, e família não nasceu na ideia e no coração de homens, nasceu no coração de Deus. Alguém pode dizer amém? Então, se vós está solteiro, aí há esperança para ti, porque família está dentro do coração de Deus. Se está dentro do coração de Deus, tem que estar em nosso coração também. Amém? Então, o diabo vai vir, pero vai vir forte contra isto. E desde o princípio ele lo hace. Porque se ele logra atacar a família, se ele logra destruir a família, ele logra destruir e atacar a sociedade e, a la vez, a igreja também, porque a igreja está formada de famílias. Alguém pode dizer amém? Estamos acá e vinimos, ou estamos casados, temos filhos, ou os solteiros vão encontrar a costicha, aí não vai encontrar ele prometido, e você vai formar uma nova família, amém? Agora, nós outros temos que ver, entender e poder estar atentos para adelantar-nos a los ataques do inimigo em contra nossas casas, em contra nossas famílias, amém? E há 2 áreas especificamente nas quais eu quero detener-me nesta noite para falar, em el qual você e eu devemos poner guardia, não? E estar atentos a los ataques do inimigo contra nossas famílias. A primeira de ellas é na relação de matrimônio, hablando de marido e de esposa. E a segunda área onde mais o diabo vai atacar-te em tu família é em tu relação com tus hijos. Se você tem hijos acá, eu quero dizer-te uma coisa: prepara-te, porque tus hijos estarão bajo ataque do inimigo. O diabo vai mirar para a vida de nossos hijos e vai ver que eles são uma meta ou blanco fácil, entre comillas, para ele, se nós outros como padres não estamos atentos a cumprir o rol e a responsabilidade que Deus nos ha dado. Eu he encontrado com algumas pessoas hoje em dia, queridos, que literalmente não querem ter filhos. E eles dizem porque os tempos são difíceis, pastor. Criar hijos hoje em dia não é nada fácil. Pero, querido, eu te vou dizer uma coisa: criar hijos bajo o temor do Senhor todavia sigue sendo uma opção para os hijos de Deus. Em um lugar de segurança, onde nós outros tendremos nossos hijos como flechas em la mano de um arqueiro e tendremos a habilidade sobrenatural de Deus para apontar-los para o propósito divino do Senhor para a vida de ellos. Então, se você tem hijos e não importa a idade que tenha,
vengas, eu venho como boca de Deus para dizer-te uma coisa, que há uma guarda de Deus sobre tu casa, sobre tu família, há planos dele, Senhor, que estão destinados para toda tu família, você com sua esposa, com seu marido e com seus filhos, há uma promessa de parte de Deus, de proteção, de segurança, de habilidade, de sabedoria que vai fluir de parte de Deus para que al atacar o inimigo de nossas almas, ele pueda encontrar com uma estrutura que lo vai resistir, que lo vai identificar e lo vai echar de sua casa, de sua família, de la vida e de la influência de seus filhos. Não importa a condição na qual você ha chegado acá nesta noite, se você percebe que tu casa, que tu família, que tu matrimônio, que tus filhos estão bajo ataque, este ataque do inimigo será anulado, será frustrado en el dia de hoje por la unção do Espírito de Deus. Alguém pode dizer amém comigo? Aleluia. Vá comigo aí, por favor, em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. É um dos líderes mais extraordinários que vamos a encontrar em las Escrituras. O homem tinha uma missão, pero era desafiadora a missão que ele tinha, verdade? Porque substituir a um grande líder não é uma tarefa fácil. Moisés havia sido levantado por Deus para libertar o povo do domínio de Egipto, amém? E Deus lo levantou de uma forma extraordinária. Ele abriu o mar rojo, ele hizo señales em Egipto, amém? Recuerda que as 10 plagas de Egipto foram liberadas ao comando da voz de autoridade de Moisés, amém? Coisas extraordinárias estavam passando achar, Deus respaldando-lo, Deus estendendo sua mano de graça, dizendo, eu estou contigo, não vai em sua força, não vai em sua habilidade. Quando chega delante do mar rojo, ele abre aquele mar, conduz aquele povo no deserto, um povo murmurador, um povo questionador, um povo difícil de ser conduzido, de ser levado, pero ele está cumprindo a missão que Deus lhe havia dado, pero chegou o tempo onde ele se foi, onde ele partiu, e ele não pôde chegar e fazer com que o povo entrara na terra prometida, pero Deus tinha uma promessa, Deus tinha dado uma palavra àquele povo, e a geração depois de ellos iba a entrar naquela terra, e quem tuvo a missão de conduzir e levar aquele povo foi Josué. E Josué, quando assumiu o mando, assumiu o comando, ele se deu conta da dura realidade que ela tinha. Moisés, não? Moisés aguantando aquele povo que reclamava, que questionava e que venia de um historial, não, de adoração a outros deuses. Não? E Josué, para liderar aquele povo, veja, Deus não solamente queria sacar ao povo hebreu de Egipto, pero Deus necessitava também sacar Egipto do povo hebreu. E são duas coisas completamente distintas, amém? Eu conosco pessoas que vivem numa condição de miséria e tiveram a vida inteira acostumbrados com isto, e de pronto de la nada você vai e que se eu, a vezes não gana em la quiniela, por exemplo, ponele, não? E de um dia ao outro eles se quedam cheios de dinheiro, cheios de muita plata no bolsillo. Pero queridos, a riqueza não significa ou não tem que ver com o que uno lleva na bilheteira. A riqueza, a prosperidade nasce de adentro. E é impressionante, há estudos, há noticieiros, há reportagens que fazem com pessoas que enriquecem de um dia para o outro, sem nenhum esforço, sem aprender o caminho que los levou à riqueza e à prosperidade. E menos de um ano, a maioria de eles vuelven a uma condição pior de la que ellos tinham. Antes não tinha nada, não? Pero agora tem menos nada todavia, porque já não têm nada de lo que ganhou e aún estão devendo mais de lo que ellos tinham antes. Amém? ¿Por quê? Porque a pobreza, não, a condição de miséria não saiu de dentro de eles. E Deus não solamente queria levá-los a uma nova terra para que vivieran na mesma condição. Não, Deus necessitava sacar a vieja condição dentro de eles, amém? A vieja modo de pensar, modo de actuar, e fazê-los levar a terra prometida em uma nova condição. E isto implicaria deixar a falsos deuses, deixar a idolatria e concentrar-se en la adoración al Dios único y verdadero, a nuestro Dios, amén. Entonces Josué, ele confronta aquele pueblo que estava agora dividido. Servimos a Deus, a Jeová, ao Deus único e verdadeiro, amém. Dedicamos-nos solamente a adorar a Ele, a viver
para Él y por Él? ¿O vamos a seguir los ídolos de nuestros padres? ¿O vamos a volver a las viejas costumbres de Egipto? Entonces Josué, acá en el capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué es lo que usted va a decidir de tu vida, pero de algo yo quiero declarar acá públicamente a ustedes, al cielo, a la tierra y a lo que está debajo de la tierra. No importa lo que van a elegir los demás, no importa lo que la sociedad va a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y sabe, queridos, para poder hacer frente al enemigo, usted tiene que hacer no basado en una emoción, sino basado en una convicción de lo que querés para vos y para tu casa. Servir a Dios debe ser hecho basado y firmado en una elección consciente de lo que vos estás haciendo. Amén. Josué convocó el pueblo. Mira, es tiempo de elección. No es una elección presidencial como estamos hoy. Pero sabe, si era un día, y tiene que llegar este día en la historia de la vida de cada uno de nosotros, donde verdaderamente vamos a elegir por Dios y los principios de su palabra, o vamos a vivir basado en la influencia que está en este mundo, donde todo es volátil, donde todo es pasajero, donde todo es muy superfluo, donde todo es muy sin raíz, donde todo es muy basado en la piel, en los sentimientos y no en convicciones. Querido, yo te voy a decir una cosa: montar y armar una familia es cosa para cabra macho y mujer hembra, para hombre y mujer de Dios que están decididos a cumplir los principios de la palabra. Si usted no hace firmeza en estos principios y decidir que vos y tu casa van a servir a Dios, el diablo va a venir con todas las ganas para destruir tu casa, para destruir su familia, porque ele já viu que há uma vulnerabilidade em ti, falta firmeza de propósito, e todo lo que el diablo quiere desde el principio, desde la creación, foi atacar a família. Se ele ataca a família, ele ataca el diseño divino, e se el diablo prevalece contra ti e contra tu casa, contra tu família, ele sale com a vitória, ele sale com os aplausos. Pero en esta tarde eu te vengo a decir e conclamar e convocar a este pueblo acá. Não sei ustedes, pero eu e mi casa serviremos al Senhor. E eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus quer mover-nos. Amén, a respecto de esto, porque acá tenemos muchas personas casadas, pero hay muchos jóvenes también que va a llegar el momento y vas a hacer una decisión y una elección en su vida. Y yo siempre decía, queridos, decidir con quién te vas a casar es la segunda decisión más importante de la historia de su vida. Solamente está abajo de la decisión que hiciste por Cristo, que é a principal decisão que hacemos nós outros. Pero depois de Cristo, com quem vas a dividir as sábanas, os cubiertos, amém? Ou poner a mesma dentadura no mesmo vaso quando seja viejito, amém? Vai ser a decisão mais importante da história de sua vida. Alguém diga amém? Aleluia. E nesta noite eu te vou a mostrar em la palavra de Deus lo que Deus tiene que decir para que usted pueda defender tu casa, defender tu familia. Amén. Aleluya. Entonces, va conmigo ahí, por favor, en Marcos capítulo 10. Didier, depois te pago la factura dele. Marcos capítulo 10, versículo 2. Hay alguien que es casado acá? Oh, aleluya, Dios es bueno, amén. Yo te quiero mostrar por la palabra de Dios una de las áreas donde más el diablo va a venir a atacar tu matrimonio. Y cuando un matrimonio está bajo el ataque del enemigo, el propósito de este ataque solo tiene una finalidad: es llevar a esta pareja al divorcio. Alguien diga amén. Es la realidad, es lo que ele quiere, porque ele viene para roubar, matar y destruir. Entonces,
quando um casamento, um matrimônio está bajo ataque do inimigo, uma das armas mais letais que Satanás vai ser é tentar-te a contemplar a possibilidade do divórcio. Se você está contemplando a possibilidade de divórcio agora mesmo em seu matrimônio, eu te digo, estás bajo um ataque do inimigo. Diga misericórdia. Pero você vai vencer este ataque. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 2, diz assim: E se acercaram os fariseus e lhe perguntaram para tentar-lhe, se era lícito ao marido repudiar a sua mulher ou divorciar-se de sua mulher. Ele respondiendo les dijo: ¿Qué os mandou Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió da carta de divórcio e repudiarla. E respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamento. Diga comigo: por la dureza de vuestro corazón. Amém? Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. E se a mulher repudia a seu marido e se casa com outro, comete adultério. Diga: palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que é o que está passando acá, queridos? Jesus, ele ensina sobre este tema que é que é uma das armas mais letais que tem o inimigo para a destruição de uma família, de uma casa, de um matrimônio, que é o divórcio. E ele foi questionado por los fariseus. E interessante que a depender de onde viene a pergunta, demonstra muito de la fuente ou de la intenção que a pergunta está sendo hecha. Os fariseus não estão fazendo esta pergunta para Jesus porque verdadeiramente queriam conhecer o que era a vontade de Deus a este respeito. Eles estavam buscando uma ocasião para poder legalizar, para poder sostener o que eles queriam fazer como uma costumbre, que era repudiar a suas mulheres por qualquer razão ou por qualquer motivo. Se a mulher queimava os porotos, não? Se o flan, o budín de dulce de leite não lhe salia bem, listo. Tenho agora permisso para poder repudiar a esta bendecida e mandar de volta à casa de seu papá, porque não serve para nada, não presta para nada. Sin embargo, acá, nós outros vemos Jesus, ele percebia, queridos, era tão extraordinário a unção de Deus operando sobre a vida de Jesus, porque antes mesmo de que alguém hablara qualquer coisa, disse a palavra que ele já discernia o que eles cavilavam em seus corações. Não hacía falta expressar em palavras, sino que por el discernimento, não? Por palavra de ciência e discernimento de espíritos, Jesus muitas vezes conhecia o que a gente tinha dentro de seu próprio coração, quando nem sequer abria a boca, ou ao abrir a boca demonstrava e ele conhecia por el Espírito quais eram as reais intenções de aqueles que estavam falando o que estava falando acá. Em versículo 2, os fariseus le hacen esta pergunta que infelizmente é uma realidade que muitos fazem hoje em dia. ¿Se pode divorciar? ¿Se pode sair de um matrimônio? Ou as condições ou os meios por los quais uno pode encarar, não, esta sugerência que está chegando. Pero versículo 3 e 4, Jesus empieza a aclarar, não, e porque eles estavam estabelecendo, porque viviam bajo a lei de Moisés, eles estavam agarrando o que Moisés dizia. E eles disseram a Jesus: mira, Moisés, ele concedeu, ele deu permisso. Agora, é interessante poder perceber que Moisés permitiu e não ordenou o divórcio. E são duas coisas completamente distintas. Eles estavam buscando a exceção para ser de la exceção a regra para sua vida. E Jesus aclara dizendo que les foi dado permisso ao divórcio claramente a causa de la dureza del coração. E acá, queridos, eu quero detener-me um catito com vocês acá.
Em donde há um divórcio, ou donde um divórcio é permitido, é porque existe um coração endurecido que está involucrado. Amém? Em donde haja um divórcio, é porque há um coração endurecido que está involucrado em esto. Por exemplo, se um dos dois cônjuges não traiciona um ao outro e rompe a aliança, não? Incluso pode haver casos de exposição a enfermedades, por exemplo, de afuera e entrar dentro da pareja. Ou se o marido, por exemplo, le pega a sua mulher, não? Le dá um baile não de rosas, não? Pero agarra uma cinta mesmo, outras coisas piores, não? E hiere, agrede e le pega a sua esposa. Eu te quero dizer uma coisa. A palavra de Deus não te obriga a estar em um matrimônio nestas condições. E necessitamos deixar claro, muito bem em claro, a isto. Amém? Não dá. E você vai encontrar na palavra de Deus, se há infidelidade conjugal dentro da pareja, a Bíblia te dá total direito de elegir sair deste matrimônio ou não. Você está comigo? Deus não obriga a nadie a estar achar. Pero uma coisa eu digo, mais grande é o poder de Deus para reconstruir que o poder do diabo para destruir uma família. E nós outros temos que contemplar esta possibilidade também. Pero em condições assim, a causa de um endurecimento do coração, está permitido o divórcio. O divórcio é permitido nestes casos. Agora, Romanos capítulo 5, versículo 5. Quantas pessoas temos nascidas de novo acá nesta noite? Que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor de Deus ha sido derramado em vuestros corazones por el Espírito Santo. Então, se você nasceu de novo, o amor de Deus foi derramado em seu coração por el Espírito Santo de Deus que habita dentro tuyo. Então, queridos, em um casamento entre dois cristianos, não teria que haver nenhum problema com respeito à dureza de coração. ¿Por quê? Porque o amor de Deus ha sido derramado no coração de los dois. Você está comigo? Agora, infelizmente, se há dureza de coração em alguno de los dois, é porque, em primeiro lugar, esta pessoa cujo coração está endurecido para sua família, para seu cônjuge, é porque esta pessoa está espiritualmente alejada de Deus. Um dos síntomas que demonstra que há um coração endurecido, a realidade se refleja ou se pode ver porque esta pessoa espiritualmente está alejada de Deus. E é estar alejado de Deus que faz com que um coração se endureça a respeito desta área de sua vida e de sua relação. Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quando eu era niño, onde eu vivia, havia uma estação de trem. E nós outros costumávamos a rugar nesta estação de polícia e ladrão, de fazer coisas aí que como niños hacíamos, não? E havia como um morro, não? Uma pequena montanha aí, onde poderíamos encontrar barro. E eu com meus amigos tínhamos aí na tarde jogando a pelota e tudo, mas muitas vezes íamos a este lugar de barro e recolectávamos o barro e hacíamos muñecos, hacíamos coisas, não? E para que pudiéramos mover o barro e dar forma a las coisas que queríamos, tomávamos a terra, tomávamos o barro e lá mojávamos. E mientras o barro estava mojado, o barro era flexível, o barro era maleável, nós outros lográvamos dar forma. Pero uma vez que a forma estava hecha, deixávamos de mojarlo com água e deixávamos aislado, seco e exposto ao sol. E que era o que passava? Endurecia. Em um coração de um cristiano cujo amor de Deus foi derramado e este coração está endurecido, é porque este coração agora deixou de ser continuamente mojado por el amor de Deus. Se o amor de Deus continua mojando tu coração não se vai a endurecer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz que o amor todo puede. Todo sufre, todo espera, todo soporta. El amor jamás acaba. El amor jamás
acaba. E o amor de Deus que foi derramado em seu coração, Ele tem a capacidade de revivir, de ressuscitar, de poner fuego em todos os outros tipos de amores que você pode experimentar na vida. Você sabe, queridos, en el griego, nós outros, por exemplo, en el castelhano, temos uma sola palavra para definir amor. Amor é amor. O amor que tenho a Cake é a mesma palavra que digo que amo a minha esposa, que amo a Ana Larissa e que amo Strogonoff. É a mesma palavra. Como posso amar a Cake com o mesmo amor que amo a Ana ou que amo a Cris? Não há forma. Pero en el griego são palavras completamente distintas para expressar cada dos tipos de amor. El amor entre hermanos, el amor entre amigos, es el amor filéu, amén? Es el amor que hay entre la hermandad, entre el compañerismo. Pero dentro de una pareja, por ejemplo, además del amor compañero, del amor de amigo, el amor que te hace charlar con su pareja, de tener un buen rato, de disfrutar, debe haber dentro de esta relación, si sos casado, el amor eros, el amor atractivo, el amor sexual, que está permitido dentro del casamento. Es el único medio por el cual la palabra de Dios respalda, garantiza, incentiva, amén, que este amor fluya, es dentro del casamento. Alguien diga amén. Quando nós outros vemos cada destes amores, estes são tocados, estes são banhados, estes são alimentados por el amor ágape, el amor del tipo de Deus. E este amor del tipo de Deus, queridos, é incondicional. Eu não necessito hacerte bem para que Deus me ame com este tipo de amor. Porque Deus é amor, Deus não siente amor, Ele é amor. E foi este amor del tipo de Deus que todo puede, todo espera, todo soporta, todo lo cree, amém? Que foi derramado em seu coração. Então, se você é cristiano nascido de novo, o amor del tipo de Deus já foi derramado em tu coração. E este amor agora está disponível para mojar todas as áreas de tu vida. E mientras este amor de Deus esté fluyendo dentro tuyo, lo que estava sendo endurecido, lo que estava sendo enriquecido, lo que estava muriendo, tiene la capacidade, queridos, de volver a quedar blando, de volver a quedar intenso, de volver a ganhar vida, porque é o amor de Deus que está dentro de tu coração que deve tocar todos os outros amores em tu vida. Então, se você é cristiano com tu pareja, não há razão para que tu coração esteja endurecido, porque o amor de Deus já foi derramado em seu coração. Alguém diga amém. Então, veja, a maioria das vezes, quando há divórcio e as parejas estas avançam para esta proposta de Satanás, porque o diabo te vai mostrar, com ele passar do tempo, e principalmente por não cuidar algumas áreas, porque nadie se divorcia ou quer divorciar-se de dia ao outro. Amém? Se antes estavam enamorados, se antes te dava mariposa em la pança, se antes para receber el prometido em tu casa te peinavas, passava 2 horas aí arreglando-se, maquillando-se, não? E el varão, el bendecido, se tinha auto, se não tinha, te ia a buscar onde quer que seja, enfrentava 2 coletivos, chegava em casa às 2 da manhã, nascia de todo porque queria ver lá princesa. Pero sabe o que passa muitas vezes? É que quando nos casamos, parece que conseguimos o troféu que tanto queríamos. E agora terminamos descuidando de lo que dia foi uma meta, que foi algo que pusimos esforço, que nós outros queríamos estar. E levar sua relação à rutina, queridos, é a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa que eu posso fazer. Porque nós outros terminamos abrindo uma margem para que o inimigo venga e nos ataque com legalidade. E eu te vou dizer uma coisa: Deus ele quer nesta noite despertar-te para que você e eu seamos sóbrios e vigilantes para com nossa casa e para com nossa família, porque o adversário de vossa alma está andando ao redor buscando a quem pueda devorar. E eu não sei quanto a vós, mas em minha casa eu não quero que ele a devore. Você está comigo? Eu não quero que ele lo haga, então temos que tomar propriedade sobre esto. Ele continua e aparte, os discípulos escucharam o que ele dijo a los fariseus e os discípulos então quando chegam em casa lo tomam aparte e empiezam a perguntar. Veja comigo aí versículo 10. Em casa volveram os discípulos a perguntar-lhe de lo mismo e então ele les dijo: Qualquer que repudia a sua mulher e se casa com outra comete adultério contra ella.
Qualquer mujer que repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los fariseos preguntaban si podrían separarse por cualquier motivo, por cualquier razón. Amén. Por cualquier pavada. O sea, si en el día me despierto y la miro medio raro y ella me hace una cara fea así y yo ya no la quiero más, listo, andate, vaya a seguir su vida, ¿no? Era esta la razón, cualquier motivo. O justificando, pero yo já não sinto nada mais, ou não la amo mais. Infelizmente, queridos, essa é uma realidade que nós outros vemos dentro das igrejas. Pessoas que um dia se comprometeram, que um dia declararam seu amor um ao outro, delante do Senhor, delante de pessoas, se encontram bajo estes ataques. Eu estou falando não de coisas que, pastor, isto é impossível. Não, queridos, se nós outros não vigilamos, se nós outros não descuidamos ou não cuidamos, podemos ser tentados por el diabo para aceitar esta sugerência do inimigo para atacar nossa família. E então, estes pensamentos, assim como os fariseus estavam tendo, já que não sinto nada, já que não faz nenhum sentido para mim, já que não sou feliz em meu matrimônio, eu quero separar-me, eu quero divorciar-me, eu quero reconstruir minha vida. É lícito? Mira as palavras de Jesus. Qualquer que repudie a sua mulher, por qualquer razão, sino que estas que les hablé, de adultério ou de situação de violência em la casa, se vos te divorcias e sales deste matrimônio e te casas com outro, a Bíblia te chama de adúltero. Que silêncio que está neste lugar. Pero eu vim para dar um choque de realidade nesta noite. Você está comigo? Porque nós outros temos que posicionar-nos contra estes ataques do inimigo. Alguém diga amém. Então, veja, Jesus com esta resposta, ele contesta que o matrimônio não é um jogo. Diga comigo, matrimônio não é um jogo. Eu me recuerdo de Ana, quando estava crescendo, hoje já nem me pede mais. Por exemplo, vine de viagem agora, e cada vez que eu viajava para algum lugar, a lista de regalos que tinha que trazer era impressionante. E muitos dos itens de sua lista de regalo eram juguetes. Não? E ela pedia juguetes, pedia muñecas, pedia coisas, pero agora nesta última lista foi todo maquillaje, perfume, roupa, não me pediu nada de juguete. Pero houve um tempo, por exemplo, eu creio que foi com 3 anos, hicimos o cumpleaños de ella com a temática de Peppa Pig, diga misericórdia. Pero le hicimos. Pero al ano seguinte, quando eu já tinha tipo 4 ou 5 anos, não sei, e que teníamos todavia os muñequitos de Peppa Pig, Jorge, e toda a família, a família Pig aí, ela já descia no mais crescidita e disse, não, estas são coisas de nene, não são mais para mim. Então, ella, de um dia ao outro, de um tempo ao outro, é como que se aburrió de aquele juguete e agora lo quiso cambiar a temática. Jesus está dizendo que é isto, que matrimônio não é um jogo para que você pueda descartar ou desechar quando vos pensás que não queres mais, ou quando pensás que não te funciona mais. Diga comigo, matrimônio não é um jogo. Aleluia, amém. Versículo 9, os fariseus buscavam todas as brechas possíveis para poder dar razão ao divórcio, pero Jesús lo que estava dizendo é que o divórcio nunca estuvo en el plan de Deus e que o homem não deve buscar a forma de como divorciar de sua pareja, sino que deve buscar a forma de como manter seu casamento na bendição de Deus. E acá o enfoque é completamente distinto. Querido, se vos estás buscando uma forma de sair deste matrimônio para aliviar sua consciência ou aliviar sua alma ou para ser-te feliz ou seja a razão que seja, eu te quero dizer uma coisa, vos estás debaixo de um ataque do inimigo para destruir tu casa, para destruir tu família, para destruir tus sueños, para destruir o chamado de Deus para tu vida, porque o diabo te canta e te pinta todo lo lindo, como vas a ser feliz, como vas a poder reconstruir tu vida, pero ele jamais te vai mostrar a letra chica que está dentro deste contrato que ele te quer se firmar. Você está comigo? Então, hoje, eu te quero dizer, não busque excusas
para desistir de tu familia, pero busca en Dios la condición, la habilidad, la razón para mantener tu casa, para mantener tu matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan divino para tu vida. Dios tiene algo para ti. Ahora, yo no estoy diciendo con esto acá y poniendo todo en la misma bolsa de que aquellos que se divorciaron o de aquellos que tuvieron una desestruturación familiar que terminaron en un divorcio, que vos está maldecido y que não podés reconstruir su vida, porque cada caso es un caso. Amém? Nós outros não podemos pôr todo na mesma bolsa e nem tampouco eu estou aqui para condenar a nadie. Você está comigo? Eu venho aqui para dizer que choveu famílias bajo o ataque do inimigo com propostas efetivas, claras e tentadoras de um divórcio. E eu venho de parte de Deus para dizer-te: divórcio não é casamento não é um jogo, casamento é um plano divino de Deus para tu vida. E Deus vai ser muito mais glorificado em la reestruturação de tu casa, de tu vida, de tu família, de tu matrimônio, de que vos accedas ao plano do inimigo em desechar a esta pessoa que um dia, delante de Deus, prometiste hasta que a muerte nos separe. Alguém diga amém, por el amor de Deus. Ajuda este predicador acá. Quantos me amam todavia? Diga comigo: el amor de Deus todo puede, todo cree, todo espera, todo soporta. E sabe por quê, queridos? Nós temos que ter isto muito claro em nossas vidas, assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o divórcio, ele rompe o desenho divino para a família. Porque Pablo, quando ele foi a falar ou buscar um exemplo para demonstrar da relação de Cristo com a igreja, ele usou o matrimônio do homem com sua esposa. E quando há uma ruptura desta aliança, quem sai glorificado é Satanás. Quem sai vencedor desta situação é Satanás. E eu te vou dizer uma coisa: se vos simplesmente vuelves e permite com que Deus vuelva a mojar la tierra de su corazón, con el amor de Él, que já foi derramado em tu corazón, este amor tiene total capacidade de reestruturar tu vida e de hacerte vivir um casamento que nunca antes ha vivido em tu vida. Pero todo depende de que se vos e eu nos abrimos para deixar com que o amor de Deus, que já foi derramado em nosso coração, seja aquele que morre em nossas vidas. Alguém diga amém. E a última coisa que quero falar com vocês nesta noite é de la relação que mais eu vejo o diabo atacar. Se ele não logra atacar a los padres, se ele não logra atacar a la família, al marido e a la mujer, seguramente ele vai atacar sua família nesta área se vos tenéis hijos. Vá comigo em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 7. Dice assim, quem encontrou, diga amém. Amém. Dice: e sem discussão alguma, ou seja, não há nada que falar mais. Sem discussão alguma, el menor é bendecido por el mayor. Diga comigo: el menor é bendecido por el mayor. Nós outros muitas vezes não entendemos biblicamente o propósito de ser uma autoridade. Jesus, ele confrontou seus discípulos porque havia uma guerra, uma peleia de egos entre eles. Tanto que a mamá de dois de los discípulos chegou para Jesus e disse: Maestro, tenho um pedido que hacerte. Qual é, bendecido, este pedido que me quer hacer? Em tu reino, ponga uno de mis hijos, uno a sua direita e outro a sua esquerda. Ou seja, dale a ellos las mejores posiciones em tu reino. O que eles queriam era encontrar-se em um lugar onde seriam honrados, aplaudidos, um lugar de destaque, um lugar de privilégios. E Jesus repreendeu a eles e ensinou a todos os discípulos, e isto está escrito para nossa enseñança também, dizendo assim: vosotros não sereis assim. Assim como o sistema do mundo. O sistema do mundo quer ocupar uma posição de autoridade para sacar ventaja desta posição, para ser servido, para ter privilégios. Pero en el reino de Deus, a posição de autoridade deve ter o propósito de servir, de bendecir. Então, acá no contexto, nós encontramos vemos um encontro de Abraão com Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote del Deus Altíssimo, era rei
rei de Salém. E quando encontra com Abraão, a Bíblia diz que Melquisedeque bendice a Abraão, amém? E então acá em Hebreus, vuelve a repetir esta história e deixa este princípio. Sem discussão nenhuma, el menor es bendecido por el mayor. Agora eu te vou dizer uma coisa, em tu casa, quem é el mayor? El mayor com relação a tus hijos, sos vos como padre. Vos como padre e como madre fuiste puesto por Deus para bendecir a sus hijos, para exercer uma influência de autoridade sobre eles, não para dominar, não para imponer-se sobre eles, sino para poder liberar a bendição de Deus para a vida de cada um de eles. Agora eu te vou dizer uma coisa. Queridos, os tempos que estamos vivendo hoje em dia, não são os mesmos tempos que a maioria de nós outros fuimos criados. Eu, quando era um ninho, eu jogava em la caixa e não tinha peligro, nunca vi, por exemplo, um cigarrilho de marihuana em minha infância. Em minha adolescência, tampouco. Pensar em que alguém usava marihuana, por exemplo, era uma coisa completamente absurda para a minha idade. Era uma coisa que se veia recontra mal. Era uma coisa de bandido, era uma coisa de gente mala, de gente... uma coisa heavy, dentro de meu contexto. Agora, vocês viram, recebi meus papás em janeiro deste ano, e meus papás continuam na mesma cidade onde eu cresci, praticamente, achar. E eu lhe perguntava, Ipa, como vão as coisas achar? Ele me dizia, está terrível. Nossa cidade, achar, é uma cidade, é um pueblito de 15.000 habitantes, dominada por el narcotráfico, dominada por la violência, donde a gente está huyendo del campo para venir a la ciudad, porque os pibes, os adolescentes, invadem as haciendas achar, com arma em punho, para sacar as ferramentas del campo, para ir a vender, para consumir droga. Então, queridos, os tempos já que estamos vivendo, os males dessa sociedade já não alcançam somente os grandes centros urbanos, está esparcido por todos lados. Estamos vivendo na era final de los tempos. Que você veja, que você entenda ou não entenda, o mundo está debaixo da influência do maligno, o diabo sabe que seus dias estão contados, que Jesucristo está volviendo para buscar a sua igreja, e ele vai venir com todo. En estos últimos dias encontra tu casa, encontra tu família, encontra tu matrimônio e encontra tus hijos. É por isso que nós outros como papás temos que parar-nos frente a nossas casas, frente a nossas famílias e dizer, Satanás, acá há um rei, acá há alguém que governa, acá há alguém que manda, e eu estou debaixo da influência do reino de Deus e de seus princípios, queridos. Você está comigo? E entender que você não pode distrair-se a lo largo deste processo, porque seus filhos, nossos filhos, serão tentados a experimentar coisas, serão tentados a estar debaixo de uma influência para seguir a onda, para seguir a los amigos, para seguir o que é comum para este mundo. Pero eu te digo algo, há uma influência espiritual, há uma autoridade que Deus te ha dado, que ella é respondida e reconhecida en el cielo, en la tierra e debaixo de la tierra. Usted es autoridade sobre tu casa, usted es autoridade sobre seus hijos, e usted tiene que parar-se frente a tu família, parar-se frente a tus hijos e dizer, Satanás, Deus não me ha dado hijo para vergüenza, eu e mi casa serviremos al Senhor, mis hijos van a servir a Deus, mis hijos tendrão placer en la casa de Deus, mis hijos van a vivir consagrados al Senhor todos os dias de sua vida. E a forma como, em primeiro lugar, nós outros exercemos esta autoridade e bendecimos a nossos hijos é em oração. Toda pessoa, queridos, eu já vi vários testemunhos, incluso de hijos de cristianos, que em algum momento da vida foram provar o mundo, foram provar as coisas desta vida, pero ellos hoje volvieron a Cristo e estão servindo ao Senhor, e cada um de ellos que viveram a vida louca allá afuera, dan testemunho de que hoje estão, como estão, servindo ao Senhor, regressaram a los caminos de la palavra de Deus, porque veían em suas casas que tanto papá quanto eu, mamá, haviam rodillas dobladas em la casa. Eu venho a dizer-te uma coisa nesta noite, não importa o
quadro que o diabo está plantando sobre seus filhos. Não importa o que ele haja pintado, o que ele haja dibujado, o que ele está dizendo e como vos encuentre a tus hijos agora. Sepa de uma coisa: sos autoridade sobre tu casa e a mano de Deus está estendida sobre tus hijos. E quando vos abre tu boca para dizer e orar por eles e guardar a vida de eles, não importa como ele salga, que ele não queira nada com o evangelho, que hasta ele se burle de ti, vá chamar para a igreja, vá achar com aquele pastor, vá achar com aquela gente rara, eu vou curtir a vida, eu vou fazer o que me gusta, listo, queridos, não te desesperes, não quede aí desesperada, desalentado, não, quando ele salga de aquela porta, diga: mi hijo, los ángeles del Senhor te guardam, los ángeles del Senhor vão contigo, Satanás, eu te proíbo de tocar na vida de ele, 1000 cairão a tu lado, 10.000 cairão a tu diestra, pero não vas a tocar em mi casa, não vas a tocar em mis hijos são a herência del Senhor, e você protege a tu família, você protege a tus hijos, e todo ataque del inimigo, queridos, vea, Israel, el pueblo de Deus hasta hoy, los enemigos que los circundan, que los giran alrededor de ellos, le tiram mísseis, le atacam, pero há um sistema antimíssil que guarda aquela nação, que lo protege, e o sistema antimíssil que Deus te ha dado são suas orações. Quando o diabo tira um míssil em contra tuyo, em contra tu casa, em contra tu família, em contra tus hijos, a oração deshace o poder do inimigo. Pare-se delante de los ataques, não para estar frustrado, cabisbajo, rendido, pero te levantes nesta noite e diga verdadeiramente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, te dou graças porque eu vou envelhecer com a mulher de minha juventude, eu vou envelhecer com a mulher que levei ao altar. Senhor, te dou graças porque meus filhos serão consagrados ao Senhor, servirão ao Senhor, vão a viver todos os dias de sua vida para servir ao Rei. E querido, se você se para firme nesto, se você se afirma em las promessas da palavra de Deus, não vai haver ataque maligno que vá prevalecer, porque mais grande é aquele que está em nós outros de aquele que está em el mundo. A palavra final não tem Satanás, não tem seus demônios, não tem o sistema desta terra. A palavra final não tem Deus, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, se cada um de nós outros tomamos as rendas de nossas vidas, se cada um de nós outros tomamos a responsabilidade que nos compete, paramos de poner a responsabilidade no outro e dizer: pastor, está bendecido, você não sabe. Pero será que ella pode dizer o mesmo de vós? Ou sos tão perfeito que já está quase glorificado? Em uma relação, muitas vezes é fácil apontar, pero o mesmo dedo que apunta para achar, e outros 3 dedos que te apuntam a ti. Melhor sacar como chama a chispita que está em seu ojo, la trave que está no tuyo, e você está aí buscando o pechisquito que está no ojo de seu irmão. Sua pareja não é perfeita, é verdade, mas é a que te tocou, é a que te ha elegido. E se vos passas a mirar com os olhos de amor dele Senhor, vas a ver que há muito mais virtude em esta bendecida e em este bendecido que qualquer outra proposta que o diabo te pode apresentar. Está comigo? Vale a pena, queridos, crer por nossas famílias. Vale a pena dar graças ao Senhor, aunque seja por la fé, de dizer: Senhor, morra meu coração, Senhor, com tu amor. Não permita com que meu coração permaneça endurecido com isto, Senhor. E Padre, dá-me graça para criar meus filhos debaixo do temor e da disciplina dele, Senhor. Eu te vou dizer uma coisa: se sos papá, não é demasiado pedir perdão a seus filhos. Você pensa que eles vão a mirar-te como um débil, como um flaco? Não. Eles vão a ter orgulho de ver que meu papai e minha mamá são tão humildes e amam tanto a Deus, que tiveram coragem de pedir-me perdão a mim. E todo o que vós intentes fazer em palavras, se eles não veem suas palavras respaldadas em ações, não servirá de nada. Você está comigo? Eu já tive que muitas vezes sentar-me como hija
e pedir perdão a ella. Perdóname, hija, porque papá não é perfeito. Perdóname por el tempo que dediquei demasiado ao ministério e te olvidei. Perdão por muitas vezes estar cerrado dentro da igreja, aún em tempos de reforma, que necessitava de mim e eu não estava presente. Perdóname, ¿sabe por quê? Porque todas estas coisas passam, pero as marcas que deixamos em nossos hijos, o diabo quer aproveitar estas oportunidades para hacerlas indeléveis, para marcarlas. ¿De que sirve ter éxito com o mundo inteiro e perder tu casa, e perder tu família? Eu te vou dizer uma coisa, querido, eu amo estar acá, pero para resguardar minha família, se eu tenho que bajar, não lo dude, bajaré. Porque não existe ministério exitoso com um fracasso familiar. Não vale a pena. Está comigo? Não vale a pena. Quantos me amam todavia? Se tu família está debaixo de ataque, há misiles celestiais que estão disponíveis para ti. Posiciona-te em Deus. Posiciona-te em la palavra. Resguarda-te nele, Senhor. E assuma as riendas e o controle de tu vida. E não permita com que o diabo haga fiesta em tu hogar. Haga fiesta em tu casa. Você está comigo? Eu estive combatendo muito comigo mesmo para poder, hago ou não hago, ministro ou não ministro, predico ou não predico. Pero sabe que? Melhor é agradar a Deus que agradar a homens. E eu não vim aqui para tirar directas ou indirectas em nada mais. Eu sou o primeiro a ser cortado por esta palavra. Você está comigo? Eu sou o primeiro a que me pongo e diz, Senhor, me desmenuça todo. Haga de mim uma milanesa. Me corta bem finito, Senhor. Porque eu quero agradar ao coração de meu Deus. Amém? Se tienes que pedir perdão, queridos, pida. Salga do lugar de orgulho. Salga do lugar de dureza. El amor todo puede. Todo espera. Todo soporta. El amor jamás acaba. Cierre seus olhos aí onde estás. Eu quero orar por tu vida nesta noite. Aleluia. Senhor, te dou graças por la unção de su Espírito, Padre, que eu sei que está em este lugar, de uma forma tão mansa, tão suave, tão tranquila. Nós outros podemos reconhecer tu mover e tu actuar quando as fichas vuelam, quando remolineamos en el piso, pero também, Senhor, quando há uma brisa mansa e suave operando em la casa. E queremos dar-te a ti, Senhor, lugar e espaço em nossas vidas e em nossos corações, de não abrir mano de lo que para ti, Senhor, é tão importante e tão primordial. Se não fosse tão importante, o diabo não nos atacaria, o diabo não nos tentaria. Pero, Senhor, queremos pensar tus pensamentos, queremos viver o plano e o propósito que tu tienes para nossas casas e nossas famílias. Senhor, ensina-nos a ser relevantes, Padre, dentro de nosso hogar, a ser relevantes para nossas esposas, esposos, para nossos filhos. Senhor, que nossa presença em la casa não seja algo assim nomás, não seja algo sem importância, não. Padre, que cada membro de nossas famílias, Senhor, pueda perceber a importância de ter-nos cerca de cada um deles. Senhor, convierte o coração de los hijos a los padres, Senhor, e o coração de los padres hacia seus hijos. Senhor, eu ministro graça, sabedoria em cada hogar, para construir e fortalecer suas famílias em linha com tu palavra, Senhor, e que todo plano do inimigo que caiga por terra agora mesmo, em nome de Jesus. Toda fortaleza mental, todo sofisma, eu declaro todo pensamento sendo levado cautivo à obediência de Cristo Jesus. E eu destruo por la autoridade que há, em nome de Jesus, toda fortaleza maligna, todo pensamento que não está alinhado à palavra de Deus. Eu me vou em contra tuyo e declaro ser frustrado, pierda forças agora, em nome de Jesus. Toda influência maligna sobre os ninhos desta igreja,
sobre os adolescentes e jóvenes desta igreja, eu me paro contra ti e digo: Satanás, cesse sua influência e perda forças agora, em nome de Jesus. Todo espírito de desobediência, todo espírito de desonra, quebre suas forças agora, em nome de Jesus. E eu declaro uma mirada favorável de los hijos hacia los padres e de los padres hacia los hijos. Não somos de aqueles que retrocedem, não somos aqueles que miram hacia atrás, pero somos de aqueles que avançam, Senhor, com tu graça e com tu habilidade, com a unção de su Espírito. Senhor, os dias que estão delante de nós outros serão incomparavelmente melhores, Senhor, de todos os dias que já hemos vivido hasta cá. Senhor, graças por renovar as esperanças, por renovar a paixão, o amor, Senhor, em las casas, o respeito, Senhor, a admiração, o carinho, a cumplicidade, a amistad. Restaura, Senhor. Ajuda-nos, Padre, cada um de nós outros, a ter famílias fuertes em tu palavra. E consagramos, Senhor, nossas casas a Ti, porque verdadeiramente estamos comprometidos em decir: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus por isto. Se há alguém que entrou acá neste lugar e não tem certeza de sua vida eterna e de sua salvação, se chegaste acá e hoje for o último dia de sua vida, você sabe para onde vas, em onde vas estar por toda a sua eternidade? Pode ser que sua resposta seja como a minha foi um dia: ojalá que vá ao cielo, pero eu não tinha certeza nem segurança de onde estaria por toda a minha eternidade. Pero um dia Jesucristo tocou a porta de meu coração. Eu entendi que Ele me amava e que Ele me aceitava em como eu estava e que Ele mesmo me ia transformar. E quando abri a porta de meu coração para Ele, Ele entrou e isso em minha morada e me deu certeza de vida eterna e de salvação. E Ele quer fazer o mesmo com tu vida agora mesmo. Se estás acá nesta noite e não queres sair de acá da mesma forma como entraste, pero queres entregar tu vida ao Senhor Jesucristo, aí onde estás, com todos os olhos cerrados, simplesmente levante uma de suas mãos. E esta mão levantada vai dizer: eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesucristo. Eu quero que Ele seja Senhor e Salvador de minha vida. Se vós sois esta pessoa com todos os olhos cerrados, simplesmente levante uma de suas mãos. E esta mão levantada vai estar dizendo: eu sou esta pessoa que se rende a Cristo, que quer que Ele seja Senhor e Salvador de minha vida. Há alguém acá? Todos salvos? Glória a Deus por isto. Quantos podem dizer amém? Se vos já hiciste esta oração, já invitaste a Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida, pero nunca fuiste bautizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. A palavra de Deus nos ensina que este é o revestimento de poder e está disponível para tu vida. Se vos deseas, queremos orar por ti. Há alguém? Todos cheios? Glória a Deus. Há alguém com algum síntoma, com alguma enfermidade em tu corpo físico? Isso, quédate de pé aí. Há alguém mais? Aleluia. Isso. Estenda suas manos para estes irmãos. Se vos está aí cerca, toca em ellos e vamos liberar o poder de Deus. Padre amado, te damos graças, porque com a autoridade que o Senhor nos ha dado, em nome de Jesus, nos levantamos contra todo síntoma e contra toda enfermidade, desde o mais alto de suas cabeças hasta a planta de seus pés. Tomamos autoridade. Enfermidade, salga agora mesmo. Todo síntoma, em nome de Jesus, te dou uma ordem agora, que sejam tocados e curados por el poder de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo: está hecho. Diga: está hecho. Aleluia. Quantos foram bendecidos por esta palavra? Eu pensei que o Senhor me ia guiar para poder fazer um chisperio hoje acá, como tuvimos em Chile, pero eu creio que era o que Deus tendria para nossas vidas nesta noite. Amém. E eu estou contente de poder regressar. Eu te vou dizer uma coisa, queridos: nem o melhor colchão do mundo, nem o melhor salmão do mundo, nem a melhor nieve do mundo se compara a estar em casa, se compara a estar com vocês. Eu cambiaria todo o que vivi achar em estes dias, simplesmente para não desperdiciar a oportunidade de estar com minha família na fé. Amém? Eu los hablo de ustedes por donde vou. Eu sou o papá mais orgulhoso que há no mundo. Amém? Porque Deus me ha tocado com pessoas maravilhosas.
pessoas extraordinárias. Amém? Eu los amo a cada um de vocês e é maravilhoso poder estar em casa. Eu quero, antes de terminar, antes de invitar nossos visitantes, dar um aviso rapidito. Viste, pastor Gui estava falando da conferência de treinamento profético. Queridos, vamos atender 9 ministros que vão vir acá a ensinar-nos a palavra de Deus. Assim como Simon liberou palavras para nós outros acá que estamos entrando na nova estação, não? E de engendrar coisas no Espírito, serão dias intensos. Vai ser 28, 29, 30 e 1 de outubro. Jueves, viernes, sábado e domingo. Tendremos acá 2 ministrações por culto, não? 2 jueves, 2 viernes, 2 sábado a la manhã, 2 sábado a la noite e 2 el domingo. Vai ser um tempo extraordinário de Deus. Estes homens e mulheres que estão vindo, preste atenção nisso que vou dizer uma coisa. Estes estão tão comprometidos com o que Deus vai fazer em nossas vidas, que cada um de estes, queridos, estão sembrando seu próprio passagem, seu próprio hospedaje, para vir a bendecir-nos. E quando nós outros ponemos um valor, 5,000 pesos, dado a todo o que estes estão fazendo para poder bendecir, a mim me dá vergonha ajena. Vânia, que é a líder deste movimento, ela disse: pastor, se você quer e se você vê que é necessário, não cobre entrada. Nós outros hacemos de graça, aberto para todos estes. Não vamos por plata, não vamos por esto. Você conhece, e vocês sabem como nós outros nos manejamos acá. E simplesmente, queridos, este valor da inscrição é para poder honrar a estes ministros quando estén acá de uma forma digna. Amém? De poder recebê-los de uma forma honrosa. Nós outros não estamos pagando nada para que venham acá. Estes estão pagando de seu próprio bolsillo para bendecir a nós outros. Vai ser um tempo incrível. Quem conhece a estes homens e mulheres, e há muitos outros que nunca vieram acá, eu te posso garantizar, queridos, que são homens e mulheres idôneos, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, e vai ser um mover extraordinário de Deus acá. Nossa igreja de Rosário está vindo para esta conferência. Los chicos acá, muitas outras pessoas, igrejas parceiras acá, porque conhecem a estes ministros, não vão a perder. Então, todos os que hagam a inscrição neste mês de setembro, de agosto, este mês, até o último dia de agosto, você deixa uma senha de mínimo 2.500 pesos e garantiza 5.000 pesos. Depois, em setembro, são 6.000. Amém? É nada delante de lo que nós outros vamos a receber acá em estes 4 dias. Hasta a classe de rema eu vou a passar para miércoles, porque eu não quero perder a oportunidade que Deus nos está dando de trazer a estes homens e mulheres para bendecir nossas vidas, porque Deus quer liberar coisas extraordinárias para nós outros. Então, não perda esta oportunidade. Amém? As inscrições abrem hoje. Você pode buscar achar em la mesa que está aí de la apertura, vai estar Laura a achar. Então, dá seu nome, deixa la senha tuya, amém? E aproveite esta oportunidade, ok? Los que hicieron discipulado hoje e que concluíram discipulado hoje, passem a achar também, já marque a cita tuya comigo para poder servir em los departamentos da igreja. Vão estar a achar também agendando-te, amém? E vai ser extraordinário. Miércoles, seguimos com o tema los dones espirituales. Vamos preparar-nos para o que Deus vai liberar neste treinamento profético, amém? Continuar crescendo no conhecimento da palavra, não te lo pierda, que vai ser de grande bendição para a tua vida. Próximo domingo, às 11 da manhã, estaremos de volta, amém? Quem prefere o domingo à manhã? Essa, eu estou aí. Ora por mim que eu estou capaz de que... Não. Pero nada, vamos disfrutar. E temos hoje nosso verbo gourmet, temos nosso estrogonofe. Guardame 2 por lo menos aí, porque eu vou a casa com pança cheia e coração. Glória a Deus. Nossa visitante de hoje, a igreja vai cantar para ti. Mientras cantamos, você pode ir a nossa sala VIP. Siéntate a mi mesa hoy, ser invitado de honor. Bienvenidos al hogar, descansa tu corazón. Disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción. Ven y gózate con el rey, la vida tiene color, tiene color. Mi casa es su casa, todo lo que tengo es suyo. El verbo de vida no soy.
Pastor Gui va a orar, bendecindo nuestra semana. Y yo estoy en la puerta, te quiero dar un abrazo. Los extrañaba. Amén. Chao. Aleluya. Pongámonos de pie, amén. Aleluya. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por esta prédica poderosa que tuvimos. Padre, gracias por la semana bendecida que tendremos. Padre, sabemos que será una semana poderosa y llena de poder y gracia. Nos lleve de vuelta a nuestras casas y te alabamos, Señor, por las victorias que tendremos en nuestra semana. En el nombre de Jesús, amén. Chao.